Você sente que você, tipo, tirando a questão profissional e tal, você sente que você perde como humano de estar fora do Twitter? Não, como humano não. Eu também acho que não. Como profissional, muito. Não, eu entendo. Ok, mas tirando essa muito. parte, porque eu fico pensando, as pessoas estão tão viciadas nessa parada, tão engajadas nisso, todo dia ali com o celular, gastando o tempo precioso da vida delas naquilo, mas qual que é o ganho para aquelas pessoas de estar lá? Eu não entendo, assim, pra nós eu entendo o ganho de estar lá, a gente consegue divulgar nosso trabalho, mas pra galera que usa o Twitter, por exemplo, que fica discutindo, fica xingando os outros, o que tu tá movimentando? É importante que esses caras estejam lá, porra, senão quem é que vai seguir a gente? Porra, sim, até por mim, entendo, o Twitter mas pode morrer e foda-se, né? eu não ganho dinheiro lá. O lance do entretenimento eu acho bom até. Mas a questão é o seguinte, por exemplo, quando eu falo entretenimento, é que é o seguinte, por exemplo, o cara que vai ele sai 6 horas da manhã da casa dele pra chegar 8 horas da manhã no trampo dele. Parece besteira, mas em São Paulo acontece isso. A maioria das pessoas, ela tem em média aí 1h30 da casa dela, do ponto da casa dela até o trabalho, elas levam 1h30 de condução. Essa 1h30, antigamente, ela é desacompanhada. Era uma tristeza isso. Isso era chato. A pessoa tentava dormir, não conseguia e tal. Era uma treta, porque o ônibus lotado, a porra toda. A pessoa aí chegava no trabalho esgotada. Chegou um ponto que ela falou o seguinte: puta, tem internet no meu celular. Agora eu consigo acompanhar o Flow, por exemplo, 4 Amigos, por exemplo. Eu acompanho no caminho do meu trabalho. Tempo real. Na ida e na volta. Sim. E tal. Ela vem naquele... Se você acompanha no meio do trabalho, então, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Faça sim. Faça sim. Que seu chefe não veja. Mas essa ida e volta ficou muito mais atrativa, cara. Ficou muito mais rápida. É as mesmas 1h30. Infelizmente, se bobear, deve ter demorado mais. Agora para voltar com mais gente. É. E tudo que eu, sinceramente, não criticando o governo em momento algum, mas esse lance do rodízio ser das 11 da noite às 5 da manhã, isso tá cagando com São Paulo, que você não tem ideia. Ninguém sai esse horário de qualquer forma. Porque a ideia, a princípio que eu li, a ideia a princípio que é o seguinte: o Dória fez isso porque as pessoas deixavam de como é que fala? De frequentar o transporte público para ir com o seu carro para o trabalho. E eu acho que aqui esse programa ele deve abranger mais que São Paulo. Né? Com certeza. Sim. São Paulo não funciona dessa forma. A pessoa que vai trabalhar de condução, ela não tem carro. Ela não tem carro. E se ela tem, ela não vai trabalhar de carro, porque é um custo do caralho. É muito caro, gasolina, tudo. Mano, é um trânsito da porra, não tem sentido algum. Então, esse formato, a ideia não é ruim. Numa cidade pequena não seria ruim. Vamos supor, você não vai com o teu carro, você vai agora de condução. Perdão, você não vai de condução, você vai com o teu carro. É mais seguro, porque a condução você tá dividindo Mas o ar com mais pessoas. Vou gastar um pouquinho mais, mas é 5 minutos aqui na minha casa, pô, beleza, tá, não sei o quê. Em São Paulo é uma grandiosidade, é tão grande a população que isso não funciona. E pô, o carro popular hoje tá R$60 mil. Exato. Zero. Então, a questão é que, para nós, pode parecer melhor, por quê? Porque agora aglomerou de carro na rua, o trânsito é gigantesco, o que eu faço? Eu vou sozinho no meu carro, não coloco o Não, obviamente a primeira coisa que a pessoa entra no carro é o Bluetooth no rádio e atrativos. E eu falo isso sempre, antigamente era música, né? Música era o maior atrativo. A pessoa, e rádios, por exemplo. Rádios, por exemplo, a pessoa ouvindo rádio, o caralho. Hoje é podcast. Hoje, podcast, mano, eu dormi no trânsito, eu falo isso pra vocês. Eu fui no Guarujá, que eu fiquei um bom tempo agora da pandemia que eu fui lá, que era o único lugar que, puta, dá uma paz do cacete que eu conseguia ali, dava pra ficar com os meus amigos de boa. Eu fui uma vez, eu pegava uma pousada, pego uma pousada sempre ali, no quiosque 10 da Enseada. Você segue a rua ali, na Dom Pedro, uma avenida que tem na Enseada ali, tem um quiosque do Toninho. O quiosque não, perdão, a pousada. Eu ficava ali direto. Teve uma vez que eu tô sentado ali, eu peguei uma vodquinha assim, eu falei, vou ficar ali, né? Até dormir, não tava meio que sem sono. Porra, o cara, te juro, o cara devia ter uns 50 e poucos anos. O cara tava vendo o meu podcast com o Vilela. Que foda. Ele tava vendo esse meu podcast. Ele foi e me serviu 3 doses. Ele não me reconheceu, achei incrível. Achei incrível pelo fato, não que eu não queria que ele me reconhecesse, mas achei incrível ele tá me vendo ali. E não reconheceu, vem aqui, não me reconhece, mas tá tudo bem. Eu achei isso do caralho. Mas de ver que, olha o cara, ele não tem ninguém pra ficar com ele ali, acompanhando ele. É uma pousada, o cara não tem nada pra fazer. Ele fica ali avulso, mano, não tem nada. O que ele botou no computador? Ele botou música? Não.
Pôs o podcast. Porque música música entretere num quesito, tipo, estamos várias pessoas aqui, vamos botar musiquinha, nós vamos dançar. Deixa um clima gostoso. Exato. Agora, num clima de você ter que ficar aqui, ó. Você quer mexer com a tua cabeça, quer pensar sobre algo, né? E aí você vai botar o podcast nesse fone aqui, eu tô no sistema aqui, meu chefe passou, tá a tela do sistema aqui, eu tô de boa, mas o podcast tá rolando aqui. Tá total pra trabalhar ouvindo podcast. Sim, então, não, obviamente parece que eu tô falando que burle o teu trabalho pra ficar ouvindo a gente, não é isso que eu quero dizer. Não, total faça isso, eu tô querendo dizer isso. Vocês... Mas é mais uma questão de tipo assim, cara, eu acho do caralho porque viralizou de uma forma que eu apoio pra caralho, assim, sabe? Eu acho que ajudou muito, assim, não só... O negócio do podcast que agora criou um cenário, um tour pra você apresentar o seu trabalho, ou sua personalidade, Sim. ou o seu... qualquer coisa. É uma coisa mais informal, né? A gente consegue ser mais informal. Não é aquele lance de, tipo assim, você tá travado. Eu, por exemplo, eu vi as entrevistas, assim, tipo de como é que fala? Programa do Jô, por exemplo. E eu ficava me imaginando ali... Quem é humorista, cara, sempre se imaginou naquele lugar, assim, tipo... Acho que qualquer pessoa que... E o Jô perguntando uma parada e você aqui assim, ó... Cara, como é que eu respondo com inteligência essa porra? Sabe? Eu não posso falar palavrão, eu não posso... eu tenho que ter o português mais correto. E a gente que não tem o costume de português correto, quando fala o português correto, fala errado. Então o correto fica errado. O correto fica muito errado. Fica feio, né? E aí, nossa, eu odeio que... Cara, eu sei. Não, quantas... Eu vejo as pessoas querem... Mano, quantas pessoas vêm com a gente nervosa e falam, pô, você é o macho do Quatro dos Amigos. Eita. O Quatros nunca existiu, né? E a gente sabe que não, mas a pessoa tá tão nervosa que ela... Então, vou errar, vou acertar, perdão, o português e vou meter um Quatros. Pra ficar com porque foi, né, velho? Foi no embalo, é o nervosismo da pessoa. Então, infelizmente, rola isso. Então, o podcast trouxe isso, a gente fica mais à vontade, Dá pra falar altas merda. Dá pra falar tudo. Dá pra falar tudo. Tomando uma água, então, que nem tu tá, e pá, né? Então. Uma aguinha. Inclusive, se a galera